a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the... Olá! Leandro Camargo em Diamond começando ao vivo para você aqui pelo nosso maravilhoso Estúdio 1 da TV Brasil Esperança. Todo o norte de Santa Catarina nos aplaude. E hoje eu vim com todos os brilhos possíveis e impossíveis, porque a nossa convidada é luz, poder e glória, exatamente. Hoje eu tenho o privilégio e a honra de receber a nossa embaixadora Diamond Woman, do nosso Diamond VIP Club, a primeira e única hors concours na nossa maravilhosa quesito Diamond, a arquiteta conceito de Santa Catarina, Ana Luísa Greco. Hoje eu tenho o privilégio de conversar com ela e poder apresentar minha conterrânea gaúcha que veio para Joinville para fazer história, ser história, fazer sucesso e ser ovacionada e premiada. Vamos conhecer toda esta diferenciada ação no nosso maravilhoso quadro Elas Empreendem. Quero saber de tudo e mais um pouco, mas primeiro, a nossa maravilhosa Chuva de Diamonds. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo, muitas pessoas. Nós ficamos muito felizes porque o nosso Diamond Beach Club está. É isso aí, apela mesmo para quem o Senat vai Leandro Camargo. São Paulo, promo, embelezando as nossas vistas, temperamento de desafios, na catarinense. Ontem a gente esteve em uma recepção calorosa. Retornamos ao vivo nesta maravilhosa noite, premiados todos nós do norte de Santa Catarina, porque recebemos hoje no nosso Diamond, ela que esteve conosco brindando o meu aniversário e hoje está aqui aplaudindo todo o nosso norte de Santa Catarina com a sua presença. E que maravilha receber a minha conterrânea gaúcha, Ana Luísa Greco, a nossa arquiteta conceito de Santa Catarina. Agora sim, o boa noite oficial. Boa noite, Leandro. O privilégio é sempre meu estar contigo todas as vezes que tu precisares me chamares, dá um gritinho lá, com certeza eu estarei sempre aqui. E hoje, será que o nosso público catarinense vai poder aplaudir o nosso sotaque gaúcho? Porque vai vir o sotaque gaúcho com tudo, gaúcho conversando. Pois é, a gente tem umas tiradas engraçadas. Sim, que é o gauchês, né? Sim, hoje a gente tá na prosa e verso aqui. Porque tem muita gente que não entende, tem palavras que não sabem. Não, e não é para saber, é o nosso... A gente tem que esconder um pouquinho e falar nas entrelinhas, não precisa saber. Pois é, e eu ainda por ser da fronteira, tenho mais palavras no gauchês. Sim. Pela influência, né, argentina. Com certeza. E conta pra gente um pouco de Ana Luísa Greco, um pouco do antes e a chegada em Joinville. Bom, o antes, aquela coisa, Uruguaiana. Saí da minha cidade para estudar na capital, né? Com um pai que era um fascista, aí saio de colégio de freira para colégio de padre, aí vou num semi-internato de freira para Porto Alegre para poder estudar. E graças a Deus consegui, foi o meu legado, né? A minha mãe batalhando para que eu sempre conseguisse. Foi arquitetura? Não. Em outras entrevistas eu já te falei que eu fiz vestibular para uns 4 tipos de profissões, nada a ver. E passei, na verdade, para geologia, eu já te falei isso. Tudo a ver comigo, né? Sim. Nossa. Aí eu fiz um básico, que era básico para todos os outros cursos, e achei bonita a palavra arquitetura. Sabe? Eu digo geologia, eu via pessoal assim, nada a ver comigo isso. Aí achei tão bonita a palavra arquitetura, e digo assim, sabe, eu acho que fui procurar, fui pesquisar, fui ver
sobre o que era, que as pessoas quando vão fazer arquitetura, essa gurizada toda não sabe o que espera e o que vem pela frente, né? Nossa. É um curso difícil, dificílimo. Na minha época ainda era na mão, na prancheta, nanquim. E aí, então, a gente usava também, eu odeio, Eu vou detesto. pedir licença para ti, porque a visita é a Ana Luísa Greco e quem traz a maravilhosa champanhe com morangos e amoras é ela para brindar. Então, enquanto a gente vai conversando, eu vou fazer as honras da casa com o presente dela e vou abrindo a nossa champanhota Com certeza. para enaltecer ainda mais. Enquanto isso, a gente conversa e E eu dou uma elabora calmadinha, as né? estrelas maravilhosas. Embora. Né? Vamos beber estrelas. Embora eu já esteja acostumado aos nossos papos. Sim. E sempre foi um mérito teu, desde a primeira vez que tu me entrevistou, de não ter roteiro. Não tem. A Não gente tem vai roteiro, conversando não tem direção, e tudo vai é a se soltando, gente, né? exatamente. Então, Hoje não vai ter saia justa. Nas outras entrevistas a gente colocava para responder umas saias justas assim da arquitetura. Hoje vai ser conhecer um pouco mais o nosso norte catarinense aqui pela TVBE, a Ana e a sua trajetória de sucesso. Aí conta pra gente, depois fez arquitetura, formou, no decorrer, tempo- casou, como é que foi a história? aí eu estava me formando, eu me casei, né? Terminei de me formar casada. Eu comecei na Unicinos, que era aquela viagem de Porto Alegre para São Leopoldo todos os dias. Era um horror. E eu ficava numa ansiedade, porque eu estava justamente num semi-internato, né? Se não chegasse até às 11. Viva! Viu? Olha, abri correto. No morango ou na amora? Os dois. Nos dois? Ai, que maravilha. Ó, a mão tá limpinha, ó. Eu sei. A mão tá limpinha. Então, para mim era um pesadelo voltar, né? Não eram vans na época, eram combis. Ou Ui. micro-ônibus. E, isso iam largando os passageiros, os estudantes, e às vezes, a gente se atrasava e eu tinha muito medo, porque aquelas freiras, elas fechavam o pensionato e eu ia ficar na rua. Eu não tinha de dormir. Enfim, aí entrei na Unicinos, né? E aqueles cálculos malditos, no fim, quando eu estava no Unicinos, eu fiquei toda trancada, porque todas as outras matérias, que eram matérias de arte, de plástica, de desenho, de projeto, de urbano, eu fui. Aí quando tal da... Ele não faz isso, mas eu tal da... não sei se era física aplicada, ou se não me lembro, era um demônio a matéria. Eu fiz muitas vezes e aí quando chegou lá, trancou tudo, né? Era pré-requisito, eu não sei se hoje ainda tem isso. Pra não Mas era um pesadelo, assim. A viagem era um pesadelo. Aí eu consegui trocar para a UBRA, que hoje é UBRA, que eram as antigas faculdades canoenses. Aí me formei lá. Como eu te digo, na época de tudo braçal. Tu não tem noção, Leandro, do que é aquele papel vegetal trabalhando, a gente fazendo com hoje é nanquim. tudo muito prático. Nanquim e normógrafo. Mas eu vou te dizer uma coisa, tá? Para criar computador, para mim, não sai. Obrigada. Computador, para criar no computador, a nossa saúde, felicidade, a nossa amizade. E viva Sucesso. a amizade. Sucesso a vocês também. Que privilégio todo. Não, diz que tem que brindar e já beber, né? Claro. Porque senão não... Isso. Pontinhos. Senão não acontece. Não acontece. É isso Isso. que você está esperando mesmo. Não vai acontecer, tem que beber já. Então dá para soltar os cachorros da Ana Maria Braga, porque não tem cachorro aqui. Aí com todo esse auê, fez a formatura, se formou. Aí me formei. E Joinville, como é que veio Então, nessa aí história toda? no primeiro ano que eu me formei, eu já estava com um trabalho em Porto Alegre. E aí meu marido foi chamado lá, com uma crise de empregos na época, que, sabe, a concorrência era ferrenha. Aí ele foi chamado aqui. E aqui não teve de teste psicotécnico, de esperar que chamasse, o Estado estava em plena ascensão, estava precisando muito de mão de obra especializada,
chegou, foi contratado e assim, para mim foi uma surpresa, porque veio para fazer alguns testes psicotécnicos, mas foi admitido, né? Acho que só tiveram 3 meses só 3 meses para ver se ia ter a contratação, e eu acho que foi contratado antes e foi totalmente inesperado. E assim Eu larguei. chegou a arquiteta. Aí eu larguei o que eu tinha em Porto Alegre, que eu estava começando, e vim para Joinville. Nossa, E já Foi. se passaram quantos anos? 31. Chegamos É um em casamento já com 87 Joinville. aqui. Então, como eu vivo dizendo, eu demorei muito para me acostumar. E demorei muitos anos. Até que um dia, eu tinha ido para o Rio Grande do Sul. Eu passava chorando, né? Eu passava por Porto Alegre chorando pelaquela E já ponte tinha para o Vinícius, Uruguaiana. não? Francisco. Francisco. Sei da onde que eu digo que ele é Vinícius? Faz séculos que eu O digo que é Vinícius. Francisco, eu tive depois de um ano que eu estava aqui. E eu ia fazer tudo em Porto Alegre. Eu pegava um avião com esse Francisco, quando eu chegava lá em Itajaí, eu já começava a chorar. As aeromoças pegavam esse Francisco para mim, eu demorei muito para me acostumar. Até que um dia, tipo assim, aquele lá de cima, eu estava em Uruguaiana, e foi a primeira vez, depois que eu tinha vindo para cá, demorou uns 10 anos, tá? Primeira vez depois que eu tinha vindo para cá, que eu tive saudade da minha casa, saudade da minha cama. Sabe, assim, foi uma coisa que parece que tocaram no meu coração, ou na minha cabeça, e, sabe, assim, é lá o meu lugar. Sim. E sabe que a gente inexperiente também, né? Nova. Muito mais jovem, não gostava da cidade, colocava milhões de defeitos, aquelas coisas todas. Hoje eu não deixo que falem mal daqui. O que eu ainda deixo falar é do clima, tá? O clima a gente Mas fala, uma cidade o clima também. que me acolheu, que eu consegui, porque quando eu cheguei, arquitetura de interiores, ninguém fazia. Não tinha arquitetos formados. Sério que você desbravou isso? Na verdade, tinham dois profissionais que eram donos do mercado e não eram arquitetos. Eram autodidatas. Autodidatas. Então, eles faziam projetos e faziam projeto de interiores. E quando eu estudei, quando eu me formei, na minha faculdade não existia cadeira de arquitetura de interiores. Sim. E eu cheguei aqui, tive escritório 1 ano, a gente colocou no rádio na época que se fazia planta, ligavam e perguntavam se a gente tinha planta ornamental, tal e tal planta. Pensei comigo, né? Nunca vou conseguir trabalhar nessa cidade. Aí eu fiquei 1 ano, aí depois eu tive meu filho. Aí eu não podia ficar longe de criar, de arte. Aquilo fazia parte de mim, assim, eu precisava fazer alguma coisa. O que eu fiz aí foi desenhar moda. Aí desenhei algumas coleções para, inclusive, empresa de Curitiba. E aí coloquei a minha própria confecção. E a minha mãe dizia assim para mim, ó, eu fiz aquele esforço para convencer teu pai e eu não quero ver tu não exercer a tua profissão, sabe? Eu tinha aquela pressão até que o primeiro te dá uma chance, E né? deslança. Uma pessoa te dá uma chance que a tua madrinha, vamos supor, na cidade, porque numa cidade de colonização alemã, as pessoas, os alemães, na verdade, quando eu cheguei, era em maioria, né? Ele é mais desconfiado, assim. Sim. E ainda mais com quem vem de fora. E eu tive uma experiência também, uma triste experiência dentro de um conselho, ao qual eles eram todos de Joinville. E aí, quando falaram que, pô, mas tem gente de fora, não, eu não vou dar para esses paraquedistas que estão chegando aqui, papapá, assim. Então, foi difícil nesse sentido de eu começar, porque estímulo eu não tinha. Mas foi muito fácil no Depois que momento do conseguiu mostrar o primeiro, trabalho. sabe? Depois daquele primeiro trabalho, aí veio com tudo, aí o primeiro trabalho foi premiado, aí teve o reconhecimento dos meus colegas também.
Sim. que os próprios colegas que estavam começando ali Porque o teu junto estilo comigo. é único, né, Ana? Hoje em dia, mesmo que eu não te conhecesse, eu olharia para os teus projetos, e não só o projeto em si, mas a concretização, e teria vontade de conhecer quem assinou, porque foge do nosso padrão, porque uma cidade alemã, a gente vê que é uma cidade mais econômica em algumas coisas. E os teus projetos, eles trazem o glamour, eles trazem o conhecimento, eles trazem a vanguarda. E você sempre ousa muito também nas cores, claro que respeitando, né, o cliente, mas você consegue, não sei como, Com a minha essa aprovação. conversação com eles, e eles te permitem ousar. Então, eu teria vontade de conhecer quem assinou aqueles projetos, aqueles lugares, aquelas lojas, porque você não ficou presa só em casas, né? Você passeou pelo universo. Foi bem ao contrário. Eu cheguei com aquele estigma de arquitetura de interiores, né? Que antigamente, como eu te falei, tinham pessoas que faziam em Joinville que eram autodidatas, e aí chega com aquela história de fazer interiores, né? E o que acontece quando tu faz interiores? O teu trabalho não é visto. O teu trabalho é indicado. Então, quando tu fazes apartamentos, né? Interiores, a parte de interior da casa, tu não consegue mostrar a tua placa. Sim. Então, o que aconteceu com esse tempo todo? Eu sempre tive muito trabalho, né? Mas tu está fazendo dentro de um condomínio. Esse condomínio, vamos supor, de apartamentos, um condomínio de apartamentos. E tu está reformando inteirinho aquele apartamento. Tu não vai colocar uma placa na porta do apartamento. Tu faz uma RT, que hoje é conselho, na época era CREA. Tu fazes uma RT e só tu sabe, teu cliente, que tu está fazendo aquilo. E depois as pessoas que vão e julgam e gostam ou não gostam. Sim. Né? Então, eu nunca fui arquiteta de placa de rua, né? Os meus clientes foram todos, olhei, gostei, eu olhei e não gostei. Então, isso fez com que eu ficasse com o estigma de arquitetura de interiores, né? Porque o que existia naquela época? Existia decorador. Sim. Né? Hoje, decorador, nem sei se existe, porque eles não têm habilitação para trocar uma lajota de piso, né? Eles não têm um conselho por trás. E nós temos um conselho. Então, se fossem respeitadas essas leis, porque é lei, se fossem respeitar realmente, que tem que contratar um profissional que seja da área, um engenheiro ou um arquiteto, para fazer até uma troca de piso, tu precisa fazer uma anotação de responsabilidade técnica, né? Então, isso é muito difícil o povo entender. É difícil até a diferença com a entre... decoraçãozinha mesmo, com a cortininha, com... Eles têm, assim, ó, infelizmente, tem decoradores e designers de interiores que são ótimos profissionais, que são... Você ainda tem? Tem. E que são ótimos profissionais, mas assim, ó, na hora de tu tirar uma porta, quebrar uma parede, tu precisa da assinatura do profissional competente, responsável. Imaginou a criatura mexendo numa parede e despenca a casa toda. Então, assim, o que eu faço? Na hora que eu faço, tu precisa tirar uma parede, eu converso com o engenheiro responsável pela obra, né? Ele me dá uma planta onde passa a estrutura do prédio, e se eu sei no que eu estou mexendo não for interferir em nada na estrutura, aí eu vou tirar a parede, eu tirarei essa parede, vou fazer uma anotação de responsabilidade técnica. Essa anotação, os prédios hoje já estão pedindo. Ninguém mais tira uma porta, uma parede sem anotação de responsabilidade de quem está fazendo. Então, voltando à história de design e decorador, eles não têm essa habilitação, né? E nós, engenheiros e arquitetos, que temos, engenheiro civil e arquiteto que tem essa habilitação. Então, eu não sei como é que isso funciona, eu não sei se alguém vai lá e... Eu sei que alguém deve ir, o profissional que não é qualificado, que não tem esse conselho por trás, que não exige isso, ele pode chegar lá e pedir para alguém dar uma caneteada, entendeu? Sim.
Então, isso eu nunca Assina fiz. por mim aqui, se responsabiliza por Nunca mim. fiz. Mas fica deselegante com os demais, que Não, são não, habilitados e não, qualificados. sabe, assim, eu acho que existem pessoas e pessoas, clientes e clientes, profissionais e profissionais. Cada um tem o que merece. Eu até diria que no teu segmento, Ana, no teu trabalho, nos teus projetos, você foi uma das precursoras em Joinville no mercado de luxo. Até quando não se falava em mercado de luxo, Ana Luísa Greco, pela trajetória e pelos projetos e pelas premiações e pelo tanto que você já fez e continua fazendo, acredito que você foi uma das precursoras, se não a precursora, do mercado de luxo no segmento arquitetônico em Joinville. Que não tem nada a ver com esse mercado de luxo de hoje. Sério? Por quê? Não tem. Porque assim, ó, naquela época, vamos falar de 20 anos atrás. Naquela época, a gente tinha acesso, né, ou aqui, ou em Curitiba, tinha até aqui, dos melhores materiais nacionais, não existia essa globalização, não existia essa entrada da China, né, no Brasil, no Sim. mundo. Então, nós tínhamos bons materiais nacionais. Vamos supor, tecidos, né, pisos. A gente tinha o top. E essas grandes empresas, que eram empresas que já vinham de família, foram se acabando. Isso era um mercado de luxo ao qual um tecido era caro, os mais bonitos, seda pura, tu conseguia seda pura, né? Colocar isso nos projetos, sabe? Era outro tipo de luxo, mas era um luxo nacional. Correto. Então, como hoje, né, o que tomou conta foi a globalização, o produto importado tomou conta, ou ele se tornou muito mais caro, ou ele se tornou muito mais barato. Sim. Né? Então, assim, tu tens exemplo de um piso que tu paga R$300 o metro, vamos supor, de um porcelanato, e tu tem um chinês de R$50. Né? Então, o de 300, dependendo do cliente, ainda é um luxo que ele se dá. Quer dizer, eu estou falando por baixo. Se tu for outro tipo de material também, é muito mais caro, outro tipo de revestimento. Hoje também se paga por peça, né? Dependendo das peças Mas tu paga por com peça. isso você tem que convir comigo que o glamour foi embora. Não, até que não. Não? Não, eu acho que não, porque até tu consegue. Vamos falar o seguinte. Tu não precisa gastar horrores, né? Sim. Para ter glamour. Pode ser até que não concordem comigo. Eu estou falando eu, Ana. Por exemplo, tu quer uma estampa mais linda do que uma chita? Né? Tradicional no nosso Rio Grande. Não, na Bahia, Na em Trancoso, tem coisas maravilhosas. Por que que no Brasil não tem condições de se imprimir, né, a estampa de uma chita no tecido bom, cara? Claro que hoje tem Sim. marcas, ainda tem. Mas a Cleire Glamour, né, Deformatex, de Donatelli, aquela coisa, isso não existe. Não existe mas aqui, mais, não. né? Tem outros que entraram no mercado, mas assim, ó, E viva os fakes. Ah, pois é, a história do fake também. Agora nós já vamos falar de fake e de falso. Então, assim, ó, o que eu acho que nesse passar dos anos, as construções, os prédios foram ficando cada vez mais compactados, foram exigindo cada vez mais projetos que são projetos que não são como eu faço, que sempre disseram, a Ana tem uma decoração, uma arquitetura interior espontânea. Eu já cheguei agora com a maturidade, que não é mais espontânea a palavra, é maximalista. Maximalista. Existe o minimalismo Sim. e o maximalismo. Ai, minimalismo não gosto muito, não. Pois eu não sei fazer. O minimalismo eu não sei fazer. Né? Não sei, eu já falei isso uma vez. Ninguém me contrata se for para fazer uma decoração minimalista. Não sei fazer, não sei. Né? Eu gosto que tenha uma história, que tenha a história da família, que tenha aconchego, né? Que não seja uma loja, isso eu já falei. Não colocar a loja inteira dentro da casa de um cliente, eu acho que tem que ter história.
Então, assim, o que é mercado luxo? Mercado luxo, hoje em dia, o luxo que dizem que é o mercado hoje, eu não tenho mais perfil de cliente para esse mercado. Sabe? E não é, eu estou na ativa, né? Eu sempre tenho, quer dizer, eu estou mais devagar, né? Mas Você está selecionando mais, digamos assim. Graças a Deus. E conquistou não só o norte de Santa Catarina, como além fronteiras, então. Então, assim, ó, hoje eu trabalho para não me incomodar com coisas ou erros meus ou de cliente que aconteceu no passado. Então, são poucos e bons. Sim. E então, onde entra esse mercado do luxo, eu meio que me impacta, porque assim, ó, o que naquela época era luxo, hoje não é mais, né? E o luxo, são outros elementos que são luxo. E o meu perfil de cliente, não tem esse perfil para consumir, né? Para consumir Eu acho que as um pessoas sofá, estão mais... vamos supor, um sofá de 50 mil reais, entendeu? Então fica aquela coisa do arquiteto, que o arquiteto só coloca coisas caras e que... Não. Se você souber fazer, tu consegue botar toques legais, tu consegue... Eu luto sempre muito Sim. pelo meu cliente, porque qual é o cliente que não quer preço nas coisas também? Com certeza. Né? Eu luto também muito por eles e tento... Até porque com esse avanço que nós vivemos, não só tecnológico, como em novos materiais, e esse quesito também dessa proliferação do mercado de luxo, a gente perde não a razão, mas você perde o parâmetro para dizer que essa taça vale R$100 ou vale 100 mil. Quem que assinou, qual é o design, quer dizer, o leigo não tem parâmetro. Acredito que para vocês, profissionais também da área, de vez em quando se fica uma pergunta, será mesmo? Mas então assim, ó, te coloca no meu lugar e eu tenho um piso de 400, 500 reais, um metro de, vamos supor, de cerâmica, né? Sim. E aí eu tenho um outro de 50. Aí fica ali, entra ali. Meu Deus, eu acho que não é só aqui. Eu vou colocar o de 50, diz o cliente para mim. Eu disse, ok, cara, é chinês, não é retificado, né? Mas eu também não tenho obrigação eu só alerto na parte técnica do produto se eu acho que a resistência, se vai ficar legal, se não vai ficar legal, se vai ficar bom, que ponha é dele. Entendeu? Eu não me preocupo mais com isso. Então, tem aquele outro estigma ao qual a gente só indica coisas caras, né? Não é isso, não é por aí. Isso vai tudo do perfil do cliente. Eu, na segunda entrevista com o cliente, eu já conheço. Correto. Eu já conheço, né? Eu consigo ver, captar o que gosta, o que não gosta, a cor. Porque eu sempre digo, é bem difícil em projeto eu não acertar. Porque... a hora que eu entrego um projeto do cliente que está muito bem pensado, que eu pensei há muito tempo, modéstia à parte, né? Que só vou mostrar para ele a hora que eu acho que está perfeito, não digo, porque não existe nada perfeito, mas que não tenha modificações, eu tenho que defender aquilo ali. Sim. Porque eu já fiz muitas outras tentativas, porque se tu deixares, em 5 minutos eles podem destruir o que tu fez. Sabe? Já aconteceu isso comigo, recentemente. Tu ficou um ano fazendo o projeto e na última hora, na hora de executar, assim, tu tem interferências de fora e a pessoa diz, não, mas vai ter uma barreira aqui. Eu disse, meu Deus. E nessas interferências, inclusive entre casal, marido que é uma coisa, mulher que é outra coisa... Isso é difícil. Isso é Sério? muito difícil. Assim, ó, eu só aprendi agora. Né? Depois de 30 anos de profissão. Tu estás fazendo... eu tenho inúmeros. Eu vou dar um exemplo, o cliente deve saber quem é. Se estiver me vendo, vai saber quem é. Se eles vão contra um ao outro, dá errado. Dá errado, sabe? Só hoje, com a minha maturidade, vamos supor, uns 3, 4 anos para cá, que eu digo, não, se cancela o contrato. Porque assim, ó, dá errado, cara.
dá errado. Cai lustre, cai mesmo. Tu precisa a tua mão de obra, tu depende de outras pessoas. A energia é ruim. Eu já fiz um projeto que a sala, os sofás todos em linha reta, eu coloquei os quadros, o marido chegou e entre eles, um indo contra o outro, até não era contra mim, olhou e disse, não, vamos tirar, porque são linhas curvas. E linha curva não combina com linha reta. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, a linha curva é a linha que dá a serenidade no ambiente, é a que quebra aquela retidão, é que, sabe? Então, assim, o que tu faz? Hoje, eu cancelo o contrato, já tenho cláusulas, eu me dou o luxo de fazer isso, sabe? Porque eu já errei tanto, eu e eles comigo, que eu consigo ter o discernimento hoje em dia, eu até tento. E outra coisa, quando no começo eu me nego a fazer, eu digo, não vou atender a pessoa, não vou atender. Aí tem não, porque tu deves atender, tu imagina, tu tem que atender, porque vai lá na cabeleireira e fala mal de ti, que existe, vai na roda do jogo e fica falando mal do cliente, não, eu vou atender, dá errado. Então é melhor não fazer. Dá errado, tu tem que... Hoje em dia eu sei assim, ó, não vou fazer, sabe, não vou fazer. Eu faria qualquer coisa antes para ou não falarem mal, ou... E isso não é comigo, tá? São todos os arquitetos. Nós já tivemos uma câmara de arquitetos. Sim. Depois a gente vai falar disso. E nós nos reunimos e o problema é, com todos os profissionais, é a mesma coisa. Nossa. Então é complicado, assim. E os fakes? Vamos Agora tem falar. tanto produto fake. Deixa eu ver. Meu Deus, a gente está quase finalizando o programa. Que auê, essa conversa boa, né? Como trabalhar com os fakes? Ana, fake o que é? Deixar um apelido bonitinho para o falso, né? Então, em qual segmento? Em todos os segmentos existem fakes. Para mim, Ana, o que é falso? Tem amigo falso, amor falso, pessoa falsa, produto falso. Então, eu distingo o seguinte: falso, dentro da minha área, hoje eu até aceito alguns produtos que seriam inadmissíveis há uns 30 anos atrás, que não se usaria nada que não fosse verdadeiro. Por exemplo, madeira. E hoje tem pisos imitando madeira de porcelanato. É um fake que eu uso, porque tem por trás custo, benefício, né? É a realidade do meu cliente. O produto... Tem as questões de sustentabilidade hoje, meio ambiente, essa coisa toda. Toda a sustentabilidade por trás, né? Então, eu faço. E faço é fake, faço, ok. Mas tem um outro lado também, que de coisas fakes, por exemplo, flor, fake. Flor de plástico, não olho, eu nem olho. Eu acho assim, eu tenho como mestre um grande arquiteto que, desde que eu comecei a pensar em fazer isso, ele dizia, vá ao fundo do seu quintal e colha uma folha verde e coloque num vidro. E não coloque o falso. Flores, né? Até antigênico, aquilo junta a poeira. Sim. Né? Flor fake de jeito nenhum. Então, tenho medo, tenho muita pena de colher num jardim, chegar ali, pegar no jardim, pegar as flores. Não, eu vou usar as flores que são feitas, que foram plantadas para ser colhidas e estar bonita num vaso, né? Então, esses fakes, tem fake que dá para usar e fake que não dá para usar. Agora, quando é falso, que esse fake foi usado de maneira inadequada, aonde existia um projeto de que alguém assinou e que alguém tem direitos autorais em cima, como tanta coisa falsa, bolsa falsa, sabe? O que custou para o design chegar até fazer aquilo ali. Não faz isso, não.
Isso é cópia barata. A cadeira Isso. inspirada na assinatura do Sig Bergamin. Sim, mas aí, exatamente. Mas aí, isso é fake. Precisa ter, isso é falsidade. Tu pegou o direito autoral de alguém e usou. Só que o SIG pode ceder essa cadeira para fazerem a réplica, papapá, e aí tu consegue comprar, até porque Se não muitas teve, outras... mas se não teve a cedência, é falso. Não, assim, ó, é crime. É crime. Sim. Né? Por exemplo, a gente usa muitas marcas que foram de 1922, no auge da Bauhaus, que, por exemplo, uma cadeira Barcelona, o Brasil tem licença para fabricar, eles deram a licença para fabricar uma Barcelona, entendeu? Agora, tu pega e qualquer um vai lá e assina e faz uma cópia falsa de quem teve um direito autoral? Jamais. Eu não quero que façam comigo, que peguem projeto meu e saiam replicando por aí. Eu não... Isso é crime. Eu acho que isso não dá nem para falar de fake, sabe? Isso eu acho que é inadmissível. Sim. Quando envolve direito autoral de alguém, né? Eu vou te dar um exemplo bem básico. Me mandaram lá inbox no Instagram uma mule lindíssima, né? Por uma designer famosa daqui, brasileira. Sim. Aí eu olhei e disse assim, meu, isso aí é do Manolo. Manolo Branco. Isso é do Manolo, de 10 anos atrás. É a mesma fivela, é a mesma, sabe? Não sei se a pessoa tem direito autoral para usar aquilo ali, mas devia ter dito by Manolo, ou se ela fez. Assim, tá, tem muita cópia nesse sentido. Assim, dizem que nada se cria, tudo se copia, mas então tem a capacidade e competência para copiar direito. Assim, Né? ou Pra dar a copiar alusão, ou dar o crédito de onde veio. Exatamente. Né? Então, inspiração de tal lugar. e eu tô põe a te sua falando personalidade. dessa história do direito autoral, porque comigo já aconteceu passar projeto para uma empresa, um projeto exclusivo, e eu chego lá na empresa para ver como é que está o andamento do projeto. Aí eu olho e falo, meu Deus, mas já está pronto o projeto da minha cliente? Não, esse é de outra. Eu disse, como? A pessoa pegou meu projeto, copiou para outra pessoa e não fez o meu projeto no tempo para minha cliente. Sabe? Então, assim, falso, não o fake, que o nome é bonitinho, tem falso, que é crime, né? E tem o fake, que às vezes tu é obrigado a usar, que também é falso, que te dá ilusão de um material de que não é, que ele é verdadeiro e na verdade ele não é. Então tem uma diferença grande disso aí. Gente, é aprendizado de 30 anos de profissão. Vocês gostaram? Foi só um ampassão, porque nós estamos 00:03, já passa de minutos e minutos e minutos que nós estamos aqui em prosa e verso, e vocês conheceram um pouquinho da nossa arquiteta conceito de Santa Catarina. Nós não falamos das viagens premiadas, as viagens para Dubai e para muitos outros lugares que por premiação de projeto a Ana recebeu. Nós não tocamos nas novas nuances para 2019. Isso tudo é porque nós temos que ter a sua presença em 2019 aqui conosco. Fechado? Fechado. Muita prosa e verso ainda com Ana Luísa Greco, contando o porquê que ela é arquiteta conceito de Santa Catarina. Porque enquanto você dormia, Ana fazia história, é história e faz parte do nosso day by day da arquitetura de toda a nossa norte de Santa Catarina e Santa Catarina. Não só no âmbito familiar, no âmbito de projetos ligados a residências, mas também em volumetria, em fachadas, em prédios, em edificações. Agora com uma atuação voltada bastante ao mercado de Blumenau e adjacências. Por isso que ela some um pouquinho daqui, porque coisa boa da casa é assim, brilha fora, faz história fora, porque na sua casa já está conhecida e já é sucesso. Só tenho que te agradecer, te desejar um 2019 repleto de realizações, boas festas com a família toda e agradecer quem está em casa nos assistindo e que vai merecer o seu boa noite.
Bom, quem agradece, nós vamos rasgar a cedinha, que a gente sempre rasga, né? Sim, gaúcho com gaúcho se entende. Quem agradece sou eu, a oportunidade é minha, né? Sou eternamente agradecida. Sempre que precisares e tiveres dúvidas, no que tu precisares, eu estou sempre à tua disposição. Tanta verdade que foi sair de casa no teu aniversário esse ano. Então, eu desejo também boas festas para ti, para tua família, para os nossos amigos. Tudo de bom, muito sucesso. E o Pantone do 2019 é esse meio laranja, tu sabe, né? Sim. Esse laranja goiaba, assim. Então, eu venho aqui, quando tu me chamares ano que vem, pra gente falar mais disso. Olha, quem sabe, se a Ana estiver aqui na nossa reestreia em 2019, já estreio com ela, falando essas nuances para o próximo ano. Agradeço a sua companhia. Vamos Vai ser um brindar prazer. ao sucesso e à saúde sua, de todo o nosso norte de Santa Catarina. Amanhã estarei com vocês aqui novamente, falando de 2018, das nuances de 2019, com Liane Mikovski, com o William Fernando, com o Fabrício Macedo Silva e com a Cláudia Lopes, brindando o ano. E eu retorno ao vivo com vocês no dia 2 de janeiro, porque a gente também é filho de Deus e merece um descansinho. Eu selecionei os programas maravilhosos do decorrer do ano, inclusive o meu aniversário, que foi maravilhoso, para que você brinde. Agradeço a companhia do Lucas Melbrer, agradeço DJ Val, agradeço ao nosso queridíssimo João. Amanhã, confraternização, almoço da TV Brasil Esperança. E agradeço ao Brasil, também que acompanha a Ana, está nos bastidores, nos aplaudindo. Viva! Sucesso, prosperidade! Façam e aconteçam!